Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. O Dia das Mães está chegando e eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho especial para comemorar esta data. E aí o que acontece? A minha mãe foi a pessoa que me ensinou a ler e a gente sempre trocou muitas dicas de livros, muitas dicas de filmes, de séries, a gente sempre assistia coisas juntas e ela também assistia coisas e me mandava e lia livros e me indicava, então eu resolvi pedir algumas indicações para ela. Já fazia um tempo que eu não pegava dicas. E, bom, resolvi pedir para ela me indicar 2 filmes, uma série e um livro que eu vou ler e assistir neste período de 2 semanas. Hoje é dia 29 de abril, então eu tenho um pouquinho mais de 2 semanas aí, na verdade um pouquinho menos de 2 semanas aí para poder assistir a esses filmes, assistir essa série e ler o livro que ela me indicou. E aí eu vou vir aqui compartilhando com vocês as minhas impressões e vou compartilhar a dica com vocês também. Mas antes de contar para vocês quais foram as indicações da minha mãe, eu te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, seu comentário, assim você me ajuda muito com a divulgação e o crescimento do canal. Eu sempre agradeço demais para vocês. E vamos lá, eu vou contar pra vocês o que foi que a minha mãe me indicou. Começando com os filmes, tá? Eu pedi pra ela a indicação de 2 filmes. Ela me indicou 2 filmes que, na verdade, ela já falava há muito tempo pra mim assistir. E eles iam ficando pra depois e eu acabei não assistindo. O primeiro é Dois Papas. Esse é um filme de 2019, se eu não me engano. Eu vou confirmar depois, vou contar mais pra vocês. Não sei exatamente do que se fala, mas eu sei que ele tem um pano de fundo ali baseado em uma história verídica. E eu sei que ele foi indicado ao Oscar quando ele lançou, que ele recebeu ótimas críticas, mas eu não sei do que se trata, eu não cheguei a assistir. E eu tô louca pra assistir Conclave, então eu acho que eu vou pegar e vou assistir os 2 de uma vez, assim, no batidão mesmo, e vamos ver o que eu vou achar. Um outro filme que ela me indicou também foi Elis. Elis é um filme de biografia, né? Um filme que conta a história da Elis Regina. Aqui em casa a gente ama Elis Regina. Eu acho ela uma das maiores vozes aí mundiais até. Posso dizer que é uma cantora excepcional. E eu quero muito conhecer a história dela. A minha mãe é apaixonada por ela. Ela já leu a biografia, que inclusive tem aqui em casa e eu não li. Já assisti o filme também e ela me indicou muito a este filme da Elis e eu preciso assistir agora então pra ver o que eu acho e depois eu vou contar pra vocês o que eu achei também. Quem sabe aí eu já não me animo e pego a biografia pra ler. E gente, assim, eu pedi pra ela me indicar uma série e foi bem complicado porque a gente não chegou a uma conclusão, porque todas as séries que ela me indicava eu já tinha assistido. Mas tem algumas séries que ela me indicou e que eu não terminei de assistir, tá? A primeira foi Dexter, que é uma das séries que ela mais gosta da vida. E eu já assisti até a 4ª temporada de Dexter, eu não finalizei. Falei pra ela, mãe, eu queria alguma coisa que eu ainda não tivesse assistido, né? Aí ela me indicou Vikings também, que foi a última série aí que ela assistiu e que ela ficou vidrada e viciada. E eu assisti Vikings também até a 4ª temporada e não finalizei. Então eu acho que eu vou pegar uma dessas 2 e vou assistir a 4ª temporada ou a 5ª temporada, enfim, a temporada que eu parei, vou continuar. Vou ver aí o que eu consigo assistir nesses dias pra poder dar continuidade, né? Porque realmente a gente assiste, os nossos gostos são muito parecidos, então a gente assiste muita coisa parecida. Então, nessa questão das séries, a gente não chegou a uma conclusão de uma série que ela me indicaria e que eu ainda não assisti. Mas então eu vou focar ou em Dexter ou em Vikings, e aí eu vou decidir e ao longo desse vídeo vocês vão descobrir também. E o livro, gente, a minha mãe é uma pessoa que ela lê ficção, mas ela é muito mais da não ficção. Então eu imaginava que ela ia me indicar alguma coisa mais ou menos nesse estilo. E o livro que ela me indicou foi esse aqui, Uma Mente Inquieta. Esse livro é dessa autora Kay Redfield Jameson. Eu não sei do que se trata, eu acho que é um livro de memórias. É um livro de memórias de uma mulher que tem uma doença maníaco-depressiva. E eu acho que ela virou psicanalista também. Enfim, eu vou descobrir sobre o que se fala. É um livro curto até, que deve ter umas 300 páginas. 270 páginas mais ou menos.
e eu vou ler e vou descobrir sobre o que ele se trata e vou comentando com vocês. E esse vídeo foi mais, essa parte aqui que eu tô gravando, é mais uma introdução. Como eu disse, hoje é dia 29 de abril, hoje é uma terça-feira. Vamos ver como é que eu vou conseguir me organizar com todas essas coisas, né? Porque tem um feriado aí, e diferente de antigamente, que feriado era algo que me ajudava a ter tempinho ali pra ler, um tempinho pra assistir série, hoje em dia, feriado é um dia que minha filha não está na creche. Então, como mãe de uma criança de 2 anos, realmente eu fico com menos tempo no feriado, final de semana, enfim, que eu tô com ela. Mas eu vou tentar me organizar para conseguir concluir essa leitura e assistir aos filmes e alguma série aí que eu vou contar para vocês qual que eu vou decidir. E vocês vão assistir no próximo take, tá bom? Bom, gente, vim trazer aqui um update pra vocês sobre como tá sendo, né, esse especial de Dia das Mães, com as indicações da minha mãe. Hoje é sábado, hoje é dia 3 de maio. Consegui vir gravar só agora, né, porque como eu comentei com vocês, a minha filha tá em casa, então fica um pouco complicado aí no feriado. Hoje, agora ela saiu, foi pra casa da minha sogra, então resolvi conversar um pouquinho com vocês. Gente, sobre as séries, tá? Mudamos as coisas aqui. A minha mãe lembrou que ela tinha assistido uma série que ela gosta muito, que é Vis-a-Vis. E eu não tinha assistido ainda, então ela me indicou o Vis-a-Vis e eu comecei a assistir. Eu já estou no 5º episódio da primeira temporada e eu estou gostando muito. É uma série que se passa dentro de um presídio feminino. E ela é bem diferente. Eu tava achando, no comecinho do primeiro episódio, eu tava achando que ia ser uma coisa assim, bem Orange is the New Black, com aquele ponto de comédia, enfim. Mas não, é uma série que traz ali alguns outros pontos bem interessantes. Estou gostando. Bem diferente de Orange is the New Black. A única coisa que elas têm em comum é que se passa dentro de um presídio feminino. Mas é uma série espanhola. E depois eu vou vir especificar, vou ver se eu consigo terminar a primeira temporada até a semana que vem. E vou vir conversar com vocês, mas eu tô gostando muito. E, gente, comecei também Uma Mente Inquieta. Eu li, na verdade, 20 páginas, né? Vou ver se hoje eu leio mais um pouco. E aqui a autora, ela vai contar que ela é uma psiquiatra, uma psicanalista, mas ela tem uma doença, um transtorno de personalidade, uma doença maníaco-depressiva, né? Então, e ela começa a contar um pouquinho sobre a vida dela, como que muitas vezes ela lutou contra essa doença, muitas vezes ela foi resistente ao uso de medicamentos que poderiam controlar essa doença, e aí ela começa a contar um pouquinho da infância, como que ela era na infância, como que era a família dela, ela cresceu com mais 2 irmãos. Tô gostando muito e também depois eu venho contar mais um pouquinho pra vocês. Terça-feira, dia 6 de maio, e ontem eu assisti Dois Papas. Já adianto que foi um filme que eu gostei muito. Esse é um filme de 2019, ele é baseado em uma peça de teatro que foi escrita em 2017 pelo Anthony McCartney, que também ajudou a escrever o roteiro do filme. A direção do filme é do Fernando Meirelles. E aqui a gente vai ter a história do Papa Bento XVI e do Papa Francisco, tá? Na época que o filme se passa, ali mais ou menos em 2012, um ano antes da renúncia do Bento XVI. Então, Bento XVI ainda era Papa.
Na época, o Papa Francisco, era cardeal. O cardeal Bergoglio, ele atuava como arcebispo numa igreja em Buenos Aires e ele estava querendo se aposentar. Os dois tinham opiniões assim bem divergentes um do outro. Enquanto o Bento XVI era bem mais conservador, o Papa Francisco, que na época era o cardeal Bergoglio, ele era muito mais pra frente, assim, muito mais modernista, liberal. Então os dois eles tinham bastante conflitos ali de opiniões. Quando o Papa João Paulo II faleceu, ficou ali mais ou menos entre os dois para serem eleitos no conclave. E aí o Papa Bento XVI acabou ganhando. Então depois disso passaram alguns anos e aí a gente está em 2012 e o nosso cardeal Bergoglio, ele tá querendo conseguir a aposentadoria dele. E aí ele manda cartas pro Vaticano pedindo autorização pro Papa, porque na verdade os cardeais eles só podem se aposentar com 75 anos. O cardeal ele ainda é mais novo, então ele tá pedindo essa autorização pro Papa, só que o Papa Bento XVI não responde ele, assim. Aí ele embarca para Roma para encontrar com o Papa e pedir essa autorização pessoalmente. Esse filme vai se passar justamente nessas conversas dos dois, vai trazer essas conversas, esses diálogos. E é incrível, gente, que roteiro excepcional. Na época também, ali em 2012, estavam tendo vários escândalos envolvendo a igreja, a respeito de abusos sexuais dentro da igreja, a respeito de corrupção no Banco do Vaticano e aparentemente o Papa sabia de tudo isso que estava acontecendo, né? Então ele não estava nada bem ali na mídia e ele já estava pensando em renunciar. E aí 1 ano depois ele vai renunciar, vai ter um novo conclave e o Papa Francisco vai ser eleito. O que acontece é que dentro desses diálogos, dessas conversas, Bento XVI acaba convencendo o cardeal a não se aposentar ainda para poder concorrer à vaga. O filme vai intercalando esses diálogos dos dois e os flashbacks também da vida do cardeal Bergoglio, como ele entrou na igreja, como ele virou padre, um período ali bem sombrio da história dele na época da ditadura militar na Argentina. A gente tem o Anthony Hopkins como o Papa Bento XVI em uma atuação incrível, eu amo ele de paixão. Gente, o roteiro, como eu disse, maravilhoso. Eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre a peça de teatro, né? Vou até dar uma procurada para ver se eu encontro essa peça de teatro para ler. Um filme que foi indicado a várias premiações. Realmente, eu já deveria ter assistido esse filme antes. Eu fui assistir justamente agora, né? Pouco tempo depois do Papa Francisco vir a falecer. E esse filme é de ficção, tá, gente? Ele tem ali como pano de fundo alguns fatos históricos, tem alguns personagens que são reais, mas ele é ficção, é tudo da cabeça do autor, então não dá pra ser levado ali como um filme documental. Mas eu fiquei bem curiosa pra assistir o Conclave, né, que é um filme novo aí que saiu, que também tem muita gente falando, tem o livro também que falaram super bem. Aproveitando, né, que eu já estou fazendo esse update, vou contar pra vocês um pouquinho como está sendo a leitura de Uma Mente Inquieta. Estou aqui na página 76, tá? Eu li a primeira parte, aqui já começa a segunda parte. E neste primeiro momento, a gente vai saber a história da infância da Kay, até o momento que ela vai para a universidade, ela acaba fazendo psicologia, né? Em algum momento eu falei que ela era médica, psiquiatra, não, na verdade ela é psicóloga. E ela vai para a universidade querendo estudar medicina, mas ela acaba descobrindo que na verdade não é para ela e ela vai para psicologia. Ela também conta, né, que o pai dela era militar, ele trabalhava na Força Aérea, ele era uma espécie de pesquisador meteorológico. E a questão é que ele era militar e eles se mudavam muito, então cada vez eles estavam num lugar diferente. E ela falou assim que, mais ou menos quando ela estava para entrar no ensino médio, eles moravam em Washington, que ela amava. E aí quando ela foi para o ensino médio, eles acabaram se mudando para o sul da Califórnia. E aí para ela foi o primeiro momento que ela começou a perceber que ela tinha alguns transtornos depressivos, assim, uns transtornos maníacos depressivos, que era o quê? Ela tinha oscilações de humor muito altas. Então num momento ela estava assim muito extasiada, muito feliz. No outro ela estava paralisada, depressiva. Então
o humor dela ia de baixo para cima o tempo inteiro. Ela também foi nessa época que o pai dela começou a usar álcool e ela conta que ele virou uma pessoa totalmente diferente daquele pai que ela conhecia. Ele virou uma pessoa agressiva, coisa que ele nunca tinha sido. A mãe dela não sabia lidar com isso. Ela também se afastou muito dos irmãos. Ela tinha um irmão que ela era muito próxima do irmão e uma irmã que ela nunca se deu bem com a irmã dela. E nesse período que ela estava na Califórnia, aí que ela se afastou mesmo da irmã dela. Ela acabou se afastando do irmão também. Depois ela vai para a universidade. Tem momentos assim que ela tá muito dedicada, tem momentos que ela não vai mais para aula, que ela começa a faltar. Ela se forma em psicologia, ela começa a trabalhar como assistente de um professor em estudos de transtornos psiquiátricos. E é aí que ela começa a descobrir várias coisas e começa a se identificar muito com isso. Só que ao mesmo tempo, ela ainda não queria usar os medicamentos, né? Na cabeça dela, usar os medicamentos ia trazer muitos efeitos colaterais que ela não queria ter. Ela achava que ela sozinha conseguiria lidar com aquilo. E também isso que a gente tá falando é na década de 70. Então, assim, as doenças psiquiátricas, elas eram muito associadas à esquizofrenia, não tanto à depressão. A depressão não era vista como uma doença, né? Era vista como uma frescura. Então, até agora, é neste momento que eu estou. Ai, gente, assisti o filme Elise. Que filme lindo. Assim, eu amei o filme. Esse é um filme de 2016. A Andréa Horta faz a Elis Regina. É um filme muito emocionante, mas é um recorte muito pequeno da vida da Elis. Ele conta a partir do momento que a Elis Regina chega no Rio de Janeiro, né? Ela veio do Rio Grande do Sul, ela chega no Rio de Janeiro e ela começa ali a sua carreira de grande sucesso, uma carreira que vai ali atravessar fronteiras, né? Ela faz muito sucesso internacionalmente. E aí o filme vai conta os dois casamentos que ela teve, o primeiro casamento que ela teve com o Ronaldo Boscoli e depois com o César. Como que ela foi caindo nesse mundo, né, do álcool, das drogas, como que ela sofreu no final da vida. Foi realmente uma vida muito instável, de altos e baixos. Mas é um filme muito bonito, assim, muito emocionante. Mas é um recorte, gente. Eu senti falta de saber mais. Eu fiquei muito curiosa para saber qual era a relação da Elis com o pai dela, porque foi o pai dela que chegou com ela no Rio. Então fiquei bem curiosa para saber como que era a vida da Elis antes dela chegar no Rio. E agora é o momento, gente. Vou pegar a biografia dela para ler. Já até separei aqui. Eu tenho essa biografia aqui em casa, que é a biografia escrita pelo Júlio Maria. Nada Será Como Antes. Já tô bem curiosa para ler ela. E também, gente, eu tenho um outro livro aqui em casa, que é este aqui do Rui Castro. O Chega de Saudade. São histórias da Bossa Nova. E aqui ele tem várias narrativas que vai contar histórias sobre João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, o Ronaldo Boscoli, que é o primeiro marido da Elis Regina, Maísa. Então eu fiquei bem curiosa. Já faz um tempo que eu tenho esse livro aqui em casa. E eu adoro o Rui Castro, gente. O Rui Castro escreveu uma das minhas biografias preferidas da vida, que é O Anjo Pornográfico, a biografia do Nelson Rodrigues. E estou super curiosa para ler este aqui. Quero muito saber mais sobre a história da Elis Regina, mas, gente, que filme maravilhoso.
Dia das Mães e eu consegui. Eu assisti todos os filmes que minha mãe me indicou, assisti a série que ela indicou. E inclusive vou falar sobre a série primeiro, vamos falar sobre Vis-a-Vis. Assisti a primeira temporada, tá? Não assisti tudo não, porque eu acho que são 4 ou 5 temporadas, então logicamente eu não ia conseguir assistir tudo de uma vez, mas eu assisti a primeira temporada e eu confesso que eu amei. Gente, que série boa! Essa é uma série que vai contar a história da Macarena Ferreiro. A Macarena, ela é uma moça que tem ali uma família de classe média, ela tem ali uma família estruturada, ela tem um irmão que tá para se casar, e ela trabalha numa empresa, só que ela acaba se envolvendo com o chefe dela, e o chefe dela, ele é casado e ele é um malandro, assim, né? Ele começa a cometer algumas fraudes, todas no nome dela, e ela tá ciente do que ela tá fazendo, né? E ela acaba presa por conta disso. Quando ela vai presa, ele meio que abandona ela, porque tava tudo no nome dela, todas as provas estavam contra ela. E aí, no primeiro dia de prisão dela, ela conhece uma moça que chama Yolanda, uma detenta, que foi presa porque ela fez um roubo de 9 milhões de euros. E esse dinheiro nunca foi encontrado. A Yolanda deixa pra ela uma pista de onde tá esse dinheiro, de onde ela escondeu esse dinheiro. E nesse dia mesmo, a Yolanda, ela é assassinada por outra detenta. Então, a Macarena tá com essa pista de onde está esse dinheiro, só que ela acaba se envolvendo em tudo isso, só que além disso, ela acaba envolvendo a família dela, né? Porque daí ela manda pro pai e pro irmão dela onde vai estar, possivelmente estará esse dinheiro. Só que a polícia tá atrás do dinheiro e tem gente mais perigosa, tem outros bandidos que estão atrás desse dinheiro. Enfim, gente, muito boa a série e vai mostrando principalmente como que a Macarena, ela vai evoluindo ali na prisão, né? Ela vai cada vez mais ficando mais malandra, cada vez mais ficando mais agressiva, né? Como que aquele ambiente vai transformando aquela menina que ela era no começo da série. Tô louca pra assistir as próximas temporadas, gostei bastante. Gente, agora há pouco, um pouquinho antes de gravar esse vídeo, eu finalizei o livro Uma Mente Inquieta, da Kay Jameson. E eu já tinha contado pra vocês mais ou menos sobre o que se tratava esse livro, né? Mas basicamente, a doença que a Kay sofre, né, é a antiga doença maníaco-depressiva. Hoje a gente conhece essa doença como transtorno de bipolaridade. Então a Kay, ela tinha momentos em que ela estava numa euforia muito grande, com manias, né? Ela trata essas manias, até, por exemplo, ela dá como um exemplo das manias dela, era gastar muito dinheiro à toa. Ela fazia compras de coisas, assim, inúteis, que ela nunca ia utilizar. E ela gastava todo o dinheiro dela e depois ela entrava numa depressão, porque ela tinha gastado tudo que ela podia e ela já estava afundada em dívidas. E ela ficava nesse ciclo vicioso. Então, chegou num ponto que ela percebeu que ela precisava de ajuda, ela começou o tratamento. E eu vou fazer um vídeo específico para esse livro, porque eu acho que tem muita coisa que a gente precisa conversar. Para quem já sofreu depressão, ou para quem conhece alguém próximo que sofre com depressão, eu acho que esse livro... Gente, vocês precisam ler esse livro. Eu tenho depressão e ansiedade, eu faço tratamento psiquiátrico há alguns anos já. E eu entendi por que minha mãe me indicou tanto esse livro, né? A minha mãe também tem transtorno de bipolaridade. A gente conversou muito sobre esse livro enquanto eu estava lendo, né? E ela me contou como ela se identificou com a autora, com tudo que a autora escreveu. E a autora, ela tem aquele momento que a doença começa a piorar, ela começa o tratamento, aí ela chega num ponto que ela acha que ela já tá boa, ela para com as medicações. E esse é o tipo de doença que você não pode simplesmente parar com as medicações da sua cabeça, porque é uma doença pro resto da sua vida. Você vai ter que tratar ela não só com medicamentos, tá? Aqui ela fala muito também como a terapia é importante. Então ela fala como a terapia e os medicamentos precisam estar alinhados para você ter um bom resultado, né? Para você conseguir viver uma vida o mais próximo do normal, porque querendo ou não, quem tem esse tipo de doença nunca vai viver uma vida normal. Mas eu quero trazer um vídeo específico sobre esse livro, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Eu não sou psicóloga nem nada, mas eu, como uma pessoa que faz um tratamento psiquiátrico, tudo, que já viveu de perto, que conhece pessoas próximas que têm esse tipo de doença, eu acho que vale a pena a gente conversar a respeito. Ainda mais que hoje a gente tem muito mais informação, né? Eu acho que na época que a autora começou ali seu tratamento, ainda era muito escasso. Apesar de já estar ali
evoluindo muito dentro do ramo da psiquiatria, ela ainda comenta, né? Nossa, eu tinha muito privilégio porque eu já poderia tomar só o lítio. Antes disso, eles faziam tratamentos de choque, lobotomia, coisas absurdas. Então, ela já estava ali num período que ela se considerava um pouco mais privilegiada, mas ainda assim, era tudo muito novo. Mas, de qualquer forma, é um livro baita interessante, eu gostei demais. E, gente, foi muito gostoso essa experiência de ler as indicações, de ler e assistir as indicações da minha mãe. Vou fazer mais vídeos desse tipo por aqui, me contem se vocês gostaram e me contem aqui embaixo como tá sendo o Dia das Mães aí com vocês, né? Como que, se você e sua mãe trocam indicações assim também, que eu acho que é muito legal a gente tá sempre trocando indicações com as nossas mães. Eu aproveito mais uma vez para deixar meu feliz Dia das Mães para todas as mamães que me assistem. E é isso, gente, um beijo grande. Não esquece de dar like nesse vídeo, porque ele deu trabalho para fazer. Então, compartilha com seus amigos, tá? Deixa seu like e até o próximo vídeo.